A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da irmã Carol Calisto. Ela entrou em contato comigo aqui por Gmail, onde ela gravou um vídeo. Ela está distribuindo aqui para os canais que fala sobre o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Possivelmente agora em setembro, numa festa de trombetas, 23, 24 de setembro. E ela está distribuindo aqui para os canais. Fico muito feliz aqui que ela tenha passado para mim, que o meu canal tenha sido contemplado para estar colocando aqui a experiência da irmã Carol Calisto. E conforme ela vai contando, ela vai se emocionando, a gente vai se envolvendo. E não tem como não crer aqui, meus irmãos. Não tem como a gente ver aqui que é Deus purinho falando com ela. A irmã Carol Calisto, ela teve 12 confirmações para o arrebatamento da igreja para setembro agora. Foram 12, irmãos. Confirmações é muita coisa, até um número profético, biblicamente falando. Vamos estar vendo aqui a experiência da irmã Carol Calisto. Muito obrigado aqui, irmã Carol. Agradeço bastante por ter entrado em contato, passado aqui para mim. Vamos estar vendo aqui e que Deus abençoe a todos. A paz, irmãos. Aqui quem tá falando é a Carol. Eu também entrei no propósito, com Deus, para que Ele pudesse me mostrar se realmente a gente está nessa iminência do arrebatamento para esse ano na festa das trombetas, nos dias 23 e 24, de setembro agora, daqui a alguns dias. E desde agosto que eu fiquei sabendo, E aí eu entrei com esse propósito e Deus já me deu 12 confirmações. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo para fortalecer os irmãos, porque eu tenho visto muitos vídeos e é isso que tem me fortalecido, que dia após dia a gente vive e parece que tem coisas que fazem a gente desacreditar. Então a gente tem que se apegar ao que Deus tem falado, principalmente se você pediu confirmação também, você se apegar a essa confirmação. Então volta e meia eu peço a Deus para mim estar lembrando do que Ele já me confirmou, para mim não duvidar. Porque eu tenho visto também muitas confirmações em inglês, que muitas das vezes o YouTube ele não faz a tradução em IA, nem a legenda às vezes aparece para mim colocar, mas graças a Deus eu sei falar inglês, eu fiz curso, então eu tenho acompanhado muito, os americanos ou outras pessoas de outros países, porém que falam inglês, e gente, é uma enxurrada de pessoas confirmando, e isso fortalece o meu espírito a cada dia. Eu vou acompanhando os canais, as pessoas, e o algoritmo também vai me entregando mais e mais cada vez. Eu escrevi, muitas coisas aqui, porque eu tinha pegado para conversar com o meu marido e com a minha sogra, Porém, esse vídeo eu vou gravar somente a respeito das confirmações que Deus me deu, porque é bastante coisa, Muitas coisas aqui com certeza vocês já estão sabendo, dos canais aí que transmitem as confirmações, essas informações sobre arrebatamento. Então, quem está no canal tá acompanhando, Eu tô fazendo esse vídeo exclusivamente para os canais mesmo de arrebatamento. Então, não precisa de a gente confirmar, dar mais informações que você já sabe, Então, esse vídeo é exclusivamente para as minhas confirmações. Então, primeiro de tudo, depois que eu fiquei sabendo, de tudo isso, aliás, vou voltar um pouquinho. Eu sempre fui de acompanhar canais de arrebatamento, sempre fui de ficar alerta e atenta. E aí, de um tempo pra cá, eu resolvi parar de ver, porque eu tava vendo um outro canal de um irmão que tava me deixando com medo. Eu falei com Deus, Deus, eu não vou ver mais, porque isso tá tirando a minha paz. E aí eu parei de ver e resolvi parar de ver tudo. Eu parei de ver até os canais que falam do arrebatamento. Esse outro irmão, ele falava que a gente tinha que se preparar e tal, porque a gente ia passar muito perrengue aqui ainda e tal. E eu sempre quero estar preparado da forma que for, Que seja pra gente ficar, que seja pra gente ir. E então, só porque isso estava me dando realmente um medo, Não estava me dando paz, não estava me trazendo paz. Então eu parei de ver, parar de ver tudo. E aí eu trabalho com o laser, eu faço remoção, E aí meu laser deu problema. E aí eu mandei para arrumar, chegou lá, petecou de vez, estragou tudo de vez, que não compensava arrumar.
E aí eu fui comprar outro, chegou, deu problema, comprei outro, chegou, deu problema. Foram 3 meses dessa forma, então eu fiquei 3 meses sem atendimento. E aí eu comecei a questionar Deus, eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Aí eu pensava assim, eu acho que alguém fez uma macumba pra mim, só pode, eu falava desse jeito, né? Aí depois eu mesma, conversando com uma cliente, eu falei assim, eu acho que Deus, ou alguém fez macumba pra mim, ou Deus tá chamando minha atenção pra alguma coisa. Aí eu pensei, gente, eu acho que Deus tá chamando minha atenção pra alguma coisa. E aí foi quando eu perguntei, Deus, o que que é? E aí eu, né, orei, perguntei, né, se tiver alguma coisa que você quer me mostrar. E aí, de repente, voltou a aparecer no meu YouTube um vídeo, né, sobre um arrebatamento em setembro. Aí eu cliquei, pensei, deixa eu voltar, deixa eu ver aqui esse vídeo. Aí eu vi e falei, nossa, interessante, né? Aí, a partir do momento que eu vi o primeiro vídeo, o algoritmo começou a me mostrar os demais, né? E aí, então, foi quando eu cheguei no vídeo do irmão Joshua, né? Vi, primeiramente, o vídeo da irmã que tem um filho autista. Pra mim, aquilo ali foi um choque. Eu falei assim, gente, isso não tem como inventar. O menino depende dela, né? São 15 anos, ele falou sobre ter irmã no céu e tal. Acredito que alguns irmãos já tenham visto esse vídeo. Se não viram, né? Procurem, coloca aí, né? Que vocês vão encontrar. E aí, eu fui realmente vi o do Joshua, né? Cheguei a ver outros vídeos também, sem tradução mesmo, só em inglês. Que foi de um outro irmão que foi depois dele, de uma outra irmã também. E aí, vendo cada vez mais vídeos e vídeos de confirmação, Deus confirmando realmente. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias ele derramaria do teu espírito, né? Do espírito dele sobre toda a carne. E nós teríamos sonhos e visões, crianças, jovens, velhos, tudo, né? Enfim, comecei a pedir a Deus as minhas próprias confirmações, né? E até agora eu já tive mais de 12 confirmações. Eu falei, gente, não tem como deixar de fazer esse vídeo. Tenho que fazer esse vídeo, né? Enfim, vamos então para as confirmações que Deus me deu. Primeiro de tudo, eu anotei aqui porque eu ia falar com meu marido, né? Mas eu vou tentar falar com as minhas palavras, pelo menos me lembrar. Primeiro de tudo, eu perdi a minha mãe o ano passado. E aí, eu nunca sonhei com a minha mãe. Eu não me lembro de ter sonhado com ela nem quando ela estava viva. Então eu falei, vou pedir pra Deus uma coisa bem específica, porque eu vi que as pessoas estavam pedindo, né? Coisas mais específicas. E eu pedi, né? E pedi inclusive um pensamento. Eu falei pra Deus, Deus, se for verdade isso, o senhor tá voltando em setembro de 2024, na festa das trombetas, me deixa sonhar com a minha mãe. Eu nunca sonhei com a minha mãe, eu queria sonhar com ela. Pode ser qualquer coisa, ela pode me falar alguma coisa, pode não falar nada. E passou alguns dias, né? Não foi naquela noite. Algumas pessoas têm resposta muito rápida, até que a minha não foi. Passou, acho que talvez uma semana eu orando. E aí, finalmente, eu sonhei com a minha mãe. Eu tava na casa de uma tia minha, saía do banheiro, passava, via ela na cama, deitada, dormindo, e saía. Foi algo muito rápido, mas eu vi ela. Quando eu acordei, eu entendi que foi uma confirmação. Mas aí as dúvidas começaram a bater. Será que é verdade? Será que eu tô ficando doida? Será que foi coincidência? Só porque eu falei, eu fiquei pensando nisso, eu tô orando tanto por isso. E aí eu fui sonhei, né? Beleza, continuei orando, pedindo a Deus mais confirmações. E aí, na igreja, eu fico na projeção, né? No dia 17 de agosto, ou seja, isso já foi depois do sonho da minha mãe, que eu não lembro o dia, mas esse aqui eu lembro porque eu tava escalada, então tenho anotado. Então, no dia 17 de agosto pela manhã, uma mulher que tava pregando lá, ela falou muito sobre oração, jejum e palavra, né? A gente tá ali em comunhão com Cristo, pra gente estar sempre pronto, sempre preparado para qualquer coisa que acontecer. E era isso que eu tava fazendo, então Deus estava me confirmando para me continuar em oração, jejum e palavra, né? E foi muito, muito lindo o culto. E à noite, foi um outro rapaz que pregou, e ele falou sobre festas judaicas e sobre a volta de Jesus. Ele não falou da festa das trombetas em específico, mas ele falou sobre festas judaicas, e isso nunca foi falado na minha igreja. E a volta de Jesus fala-se muito pouco na minha igreja também, então assim, eu achei incrível. Para mim, aquele dia foi um dia meio que de confirmação para mim também. E aí, beleza. Ao mesmo tempo, de novo, a gente pensa assim, será, né, que eu tô ficando, né, ai, coincidência, né? E aí, teve um dia que eu tava orando em pensamento, né, e pedindo Deus pra falar comigo, pra me dar uma confirmação concreta, porque eu tava nessa dúvida, tipo, gente, será que isso tudo não é coincidência? Então, eu resolvi pegar meu celular pra mexer um pouco e eu entrei no Instagram. Ai, gente, esse aqui pra mim é o mais, né, vou contar com as minhas palavras. E aí, eu mexi, vi um Reels lá, e um Reels qualquer coisa lá, mexi. Quando eu passei o Reels, aí mostrou o vídeo de um rapaz que faz harmonização facial, muito famoso. E aí no vídeo ele tava filmando um casal de influencers. E aí a moça que ia fazer a harmonização. E ele tava sentado num banco.
né, lá na poltrona. E aí, ele conversando assim, né, filmando eles, falou assim, e aí, que dia que vai ser o seu casamento? Aí ele pega e fala, dia 24 de setembro. Na hora eu falei assim, 24 de setembro, aí eu continuei vendo o vídeo e tal. Quando terminou, eu falei, gente, eu tenho que ver isso de novo. Porque eu sabia que 24 de setembro era durante a semana, né? Aí eu fui conferir 24 de setembro acho que foi, terça ou quarta-feira, né? E aí eu falei, gente, ele falou o casamento no civil. Ele falou casamento no civil, ele não falou da festa. Tem gente que fala da festa. Eu mesmo, quando as pessoas perguntavam do meu casamento, eu falava o dia da festa. Mas não. Ele falou o dia do casamento dele no civil. A menos que ele vá casar na quarta-feira, né? Essas pessoas muito providas de dinheiro, às vezes casam no meio da semana e do jeito que eles querem, né? Mas eu fiquei impressionada. Eu tive que voltar o vídeo para o vídeo novo. Eu falei, gente, não é possível. Eu fiquei em choque. Nesse dia eu tive certeza que Deus tinha me confirmado. Inclusive, eu não tinha percebido que ele tinha falado assim, tipo, casamento. Eu só tava me apegada à data 24 de setembro. Aí depois que eu fui escrever isso, eu falei, meu Deus. Ele falou casamento. É o casamento dele dia 24 de setembro. Aí eu falei assim, Deus, agora eu tenho certeza que o Senhor me confirmou. Beleza. Aí eu continuei. Eu falei, Deus, eu quero continuar tendo confirmações, né? Aí, finalmente, depois eu pedi tanto um outro sonho, eu queria muito um outro sonho. Eu sonhei que eu tava como se fosse numa favela, nas ruas assim da favela. E aí, aparecia uma pessoa do meu lado, mas aí de repente também aparecia um escrito assim, Setembro, Redenção. Desse jeito. Redenção, uma palavra que eu nem costumo falar e nem costumo ficar ouvindo muito, né, pra arrebatamento, essas coisas. E aí, de repente, a gente começava, eu vi uns homens, assim, com os cacetetes na mão, começava a bater nas pessoas na rua. E o povo fugindo. Aí a mulher que tava do meu lado, eu não vi o rosto, nada, mas falava assim pra mim, você tá preparada para o que vai começar? E nós saía correndo e nós tava com algumas mochilas nas costas. E aí o sonho acabava, foi muito rápido, é só isso que eu lembro. Mas, claramente, a palavra Setembro, Redenção. E aí eu fui pra procurar, gente. Aí eu não lembrava a palavra redenção. Eu acordei e falei, gente, que palavra que era? Eu não sabia se era escrito tribulação, sabia que terminava com ão. Mas eu não conseguia lembrar. E aí eu fiquei o dia todo pedindo Deus. Aí eu acho que até foi no outro dia, eu tava lavando a minha cabeça, aí eu orando, falando, Deus, por favor, me faz lembrar a palavra, porque o Senhor colocou a palavra tão grande no sonho e eu quero lembrar. Aí eu, na hora que eu tava lavando a cabeça, eu tava lá lavando a cabeça assim e tal. Aí foi redenção. Aí eu, redenção? Redenção, foi redenção. Aí eu não tive dúvidas. Eu lembrei na hora, foi redenção. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho que até ver qual que é o significado da palavra redenção. É auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. Aí eu falei, meu Deus. Mas eu fiquei assim, gente, mas por que a mulher perguntava pra mim assim, você tá preparada pro que vai começar? Aí eu falava, mas eu tava na tribulação, então? Aí eu falava, não, mas se ele mostrou que setembro é redenção, ele tá só querendo me dizer que vai ter o arrebatamento e vai começar a tribulação. Né? Então, ou seja, vai ter sim redenção em setembro, arrebatamento em setembro. Quinto, eu tava na igreja, na projeção, em uma segunda-feira, dia 1º de setembro, isso já. Isso eu tenho print, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Aí eu mandei 2 áudios pro meu marido, né? Aí depois eu peguei o celular novamente pra verificar se ele tinha me respondido, né? Já tinha mais ou menos acho que uns 15 minutos. Aí eu vi que ele não tinha respondido e eu fiz uma outra pergunta. Quando de repente eu olhei pra porcentagem da bateria e tava 23%. Aí eu assustei, falei assim, 23, meu Deus. Daí eu olhei as horas e eram 8h32, ou seja, 20h32. Na hora eu pensei, gente, 2032, né? Que é quando tudo acaba, né? Aí depois eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Aí eu fui, como eu via muitos vídeos sobre gematria, Strongs, né, e tal. Aí eu falei, gente, eu vou procurar o que significa 2032. Né? E é o seguinte, gente. Mensagem divina do alto. Aí eu procurei, né? Isso acontece porque o Aleph, porque os números também são letras, né? Cada letrinha dele, as letrinhas lá, os símbolos do hebraico, significam tanto letras quanto números, né? Então, o Aleph simboliza Deus, o princípio, aquilo que vem do alto. Vou tentar colocar aqui. Lamed, né, que é a outra letrinha lá, simboliza ensinamento, instrução, literalmente é a letra que representa o cajado de pastor, algo que aponta para cima. Bet, né, o Bet, simboliza casa, templo, morada. Eu sei que ia chorar. Enfim, é muito forte, gente. Quando juntas, intérpretes modernos entendem como
uma instrução, mensagem, que vem de Deus, do alto, apontando para cima, para a sua casa, povo. Além disso, a redução 2 mais 0 mais 3 mais 2 é igual a 7. Reforça a ideia de perfeição divina e revelação completa. Eu falei, nossa, Deus me revelou realmente ali, né? Que ele tava me confirmando 23. Beleza. Deus é muito incrível, gente. Peçam pra ele confirmação que ele vai dar. Aí eu tava deitada, orando em pensamento. Eu sempre tento orar em pensamento, porque o inimigo não ouça e não me confunda. Que ele não me confunda, tipo, vai que o inimigo tá ouvindo, é ele que tá me dando isso, não é Deus, né? Então eu tava deitada na minha cama, assim, né, orando em pensamento. Eu tava com muito sono, porque eu não tinha dormido direito à noite, né? Eu tenho um menininho de 2 anos e 3 meses, vai fazer 4. 2 anos e 4 meses, né? E ele não dormiu direito à noite, enfim, eu tava com muito sono. Eu fechei meus olhos e em algum momento, né, automaticamente, quando eu fechei os olhos, foi automático, é como se eu fosse fechando o olho assim e fosse vendo, tendo uma visão mesmo assim, muito claro. O céu, é como se eu estivesse olhando pro céu, bem azulzinho, não tinha nenhuma nuvem, nada. E um avião fazia o movimento de um S, deixava tipo o rastro do S de setembro, o rastro. E um avião, né, que é o quê? O avião é algo ligado diretamente ao arrebatamento, quando a gente sonha, né? Subir aos céus, viagem inesperada. Não são todos que sobem, que embarcam, né? Foi justamente isso que eu vi. Eu falei, gente, eu abri o olho e falei, uau, Deus me deu uma visão, né? Acho que foi a primeira visão que eu tive na minha vida. Sério. Porque eu tava sonolenta, né? Eu fechava o olho assim, depois que eu abri, então eu não tava dormindo. Ainda, né? Beleza. Sétimo. Essa foi a 6ª, agora a 7ª confirmação. Enquanto eu vi um vídeo sobre confirmações, né, de confirmação de várias gematrias, eu falei em pensamento que eu iria começar a prestar mais atenção nos números, né, à minha volta. Aí eu resolvi olhar as horas. Eu tava lá vendo o vídeo, né, gematria, falei assim, gente, quantas horas aqui? Foi meio que automático. E assim, tava bem à noite, meu marido já tava dormindo, ele já tinha pedido pra mim diminuir a luz, né, do abajur e tal. E tava bem tarde. Aí quando eu olhei as horas, 23 e 24. 23 e 24. Isso, 11 e 24 da noite. Eu falei, meu Deus. Aí eu, de novo, igual da outra vez, eu resolvi olhar a porcentagem da bateria. E era 86%. Até então eu não sabia, mas eu já tava pressionada, tipo, 23 e 24. 11, e eu não consegui, gente, printar. Esse eu não consegui bater o print. A hora que eu pensei, eu não tava raciocinando. A hora que eu fui printar, já tinha passado. Já tinha passado pra 25, né? 11 e 25. E aí eu resolvi buscar, então, 86 na gematria. Eu falei, 23, 24, 86% de bateria. Deus já tá querendo falar alguma coisa comigo também, né? E significa, é o valor hebraico para o nome Elohim. Deus, significa Deus, o divino. Gente do céu. Isso aqui é muito forte. Aí eu chorei, sabe? A hora que eu chorei, falei assim, gente do céu, me arrepiei toda. É como se o próprio Deus estivesse dizendo, eu confirmo pra você 23 e 24. Foi tipo muito incrível, gente, muito incrível. Como, né? Eu vou lá nas horas, eu tava bem vendo o vídeo de gematria e eu pensando, gematria, não sei, né, como é que fala. Enfim. Ai, não deu pra tirar o print, né? Aí, 8º. Eu fui no mercado e eu decidi comprar um pão sovado. Meu marido gosta muito, né? Inclusive eu tinha perguntado pra ele se ele queria alguma coisa. E ele falou que não. Aí eu pensei, nossa, pão sovado, ele gosta. Aí eu fui procurar e ele não tava no lugar de sempre. Eu falei, gente, onde é que tá? Procurei, fui insistente. Eu falei, não, vai, pão sovado. Achei o pão sovado e eu sempre olho a validade, porque eu não vou comprar uma coisa pra poder, né, ficar. E aí tá aí a foto. 24 de setembro. Na hora eu fiquei paralisada, assim. Eu tava com meu menininho no carrinho e ele ficava, mamãe, me chamando. Eu tava tipo assim, tentando processar o que eu tinha visto. Eu fiquei em choque, sério. Ai, esse foi o 8º. 9º, eu indo almoçar na casa do meu pai. Sempre eu passo por uma rotatória que tem ali e tinha uma faixa vendendo lote, essas coisas. Aí eu olhei pra faixa e falei assim, nossa, mas que tanto de número 9 nesse telefone. Aí na hora eu parei. Meu Deus, Deus tá me mostrando de novo o 9, que é em setembro, né? O 9 é de setembro. Eu falei, Deus tá me confirmando setembro. E tanto que depois eu já passei lá, eu tive que olhar de novo. Eu falei, gente do céu, era tipo 999091019. Era um monte de 9, gente do céu, era um monte de 9. Só tinha o 0 e 1 de diferente. E só tinha um 0 e 1 também, parece. O resto tudo era 9. Nossa, Deus. Beleza.
Eu ainda achando que, né, tava muitas confirmações já, Deus me dando que não ia me dar mais, porque eu já não tava nem pedindo tanto pra ele mais. Aí eu tava na chácara, né, do pessoal do meu marido, esse final de semana passado agora. Aí não lembro a data, vou colocar aqui qualquer coisa. E aí, né, a filha da dona da chácara, ela é candidata, ela é da política. Ela foi candidata a vereadora, e depois desse ano que passou, né, dos prefeitos, ela foi candidata a prefeito também. Só porque eu vi lá no fundo, na chácara, uma placa lá com o número virado, assim, eu olhei e ignorei. Eu falei, nossa, número e tal, beleza. Porque eu tava com muito esse negócio de número de gematria, eu falei, nem vou ficar olhando pra isso não. Ó, pra você ver, né. E aí, no outro dia, eu tava tomando café da manhã lá, e aí, as árvores ficaram, assim, tampando todos os demais números e ficou só os 2 primeiros números. E a placa tava de cabeça pra baixo. E aí, quando eu olhei qual o número que era, 23. Tá aí a imagem pra vocês. Eu fiquei assim, meu Deus. E tipo, Deus tampou. Parece que Deus falou assim, ó, te mostrei a placa ontem, você não viu. Vou tampar aqui, vou deixar você num ponto estratégico que você vai ver só os números. Vamos ver se você não vai ver esse número. Aí eu falei assim, gente, eu fiquei assim, chocada também na hora, eu falei, não é possível. Aí eu fiquei assim comigo, não, isso é coincidência, né, não tem lógica, não, isso é coincidência, né, já vi o número demais, tô vendo coisa, tô vendo o número agora onde que eu, né, tô fazendo por onde ver número. Beleza. Deu alguns minutos depois, eu tava lá sentada ainda na mesa, e eu tinha pedido uma coisa pra Deus já há muito tempo, foi uma das primeiras coisas que eu tinha pedido pra Deus, ainda não tinha acontecido. Eu também tava querendo pedir ainda coisas específicas, igual quando eu pedi pra ver minha mãe. Eu falei assim, Deus, eu queria ver um calango. Que é muito raro eu ver calango aqui em casa, no muro de casa, né, e tal. E eu falei, eu quero ver um calango, pra passar no muro assim, e eu ver. Aí eu pedi nada. Aí depois eu comecei a abrir mais, né, o pedido. Eu falei, não, Deus pode ser em qualquer lugar. Porque é um trem que eu não vejo, não tô vendo mais em lugar nenhum, calango, né. E tá, esqueci um pouco. Depois tinha um dia que eu orava e falava assim, Deus, ainda tô querendo calango, não esquece meu calango, eu quero ver esse calango. E aí, né, minutos depois, eu tô sentado, passa um calango no muro lá. Rapidinho, assim, de um ponto pro outro, assim, e some. Eu fico em choque, eu fiquei assim, gente do céu. É como se Deus falasse assim, ó, toma aqui seu calango que você pediu, que você tá pedindo, isso não é coincidência, não. O número que você viu ali na placa não é coincidência, não. Toma aqui o calango pra você ver se você raciocina. Gente do céu, Deus é muito incrível, Deus é muito incrível. Eu fico assim, em choque toda vez que ele me manda uma confirmação. E aí tem um outro pedido que eu pedi, né, que era pra poder dar um sonho pro meu esposo, né, que quando eu fosse conversar com ele, que Deus desse esse sonho pra ele, porém, infelizmente, ele não me contou nada, então eu não sei se aconteceu. E a última coisa que aconteceu, né, foi porque depois que eu conversei com minha sogra, com meu marido, eu não senti que minha sogra acreditou, sabe, e meu marido ficou meio assim, parece que não sabe se acredita. E aí, eu conversando com ele, né, um dia eu falei com ele assim, amor, olha esse vídeo aqui, pra me poder, né, dar mais força naquilo ali pra ele. E ele falou que não queria ver. Ele falou, não quero ver não. Aí eu fiquei muito chateada, porque eu pensei que ele tava, né, já começando a entrar na vibe aqui e tal. E aí eu fiquei muito chateada, muito angustiada. Aí eu orei aquele dia, orei com muito pesado no meu coração, né, falando com Deus que eu tava muito angustiada, que eu queria muito que ele acreditasse também. E aí, eu orei com todo o meu coração, com toda a minha alma naquele dia. Chorei bastante. E pedi pra Deus pra me dar uma palavra de conforto e uma confirmação. Se pudesse me dar também a confirmação, foi Deus me dar qualquer coisa. Eu falei assim, Deus, pode ser uma confirmação, pode ser uma palavra de conforto. Eu tô muito angustiada por causa disso, porque, né, parece que eu tô sozinha, né, eu tô me sentindo como se estivesse sozinha nisso aqui. E tô ficando doida, né? Sabe que eu tô ficando doida? Essas confirmações tudo é variação da minha cabeça, né? É tudo coincidência. E aí orei, tá. E aí eu fui e comecei a ver mais vídeos de confirmação. Aí, eu não sei se eu fui escovar meu cabelo, foi alguma coisa assim, eu botei pra me ver o vídeo. E aí a mulher tava falando que ela não tinha costume de abrir Bíblia, colocar o dedo na Bíblia, ver e tal, e que naquele dia ela resolveu pedir Deus dessa forma. Pra Deus falar com ela assim. E eu também já fiz isso há muito tempo atrás, nunca mais fiz. Eu falei assim, gente, quer saber, eu vou fazer dessa forma também. Vamos ver, quem sabe Deus me dá uma palavra. Aí eu orei de novo, orei bastante, falei, Deus, por favor, fala comigo, fala na tua palavra. E aí eu tenho uma Bíblia grande e eu tenho uma menor.
Era pra me ter trago ela aqui agora pra me mostrar no vídeo mesmo, mas eu vou colocar foto aqui também. Então tem a grande e a menorzinha, que foi a primeira Bíblia que eu ganhei da minha amiga. E aí eu falei, eu vou pegar essa menorzinha, porque é tão pequenininha, é tão miudinha as letras, né, que eu meio que não vou abrir como se eu tivesse querendo abrir num lugar específico, eu mesma. Aí eu falei assim, ó, como ela é menorzinha, eu nem vou saber mais ou menos onde vou abrir, né. E aí eu abri, pus o dedo, tava até de cabeça pra baixo, eu virei. E tinha até um versículo pintadinho, né, de lápis de cor vermelho. E aí eu olhei, li lá, até então ainda tava meio que não tão fazendo tanto sentido. E até que eu raciocinei, quando eu olhei, tava justamente na parte que tem Salmos 23, 24 e 25. Ai, aí beleza, 23, 24 das datas, 25 do ano, né, enfim. E tanto falava, né, o Salmo 24, nessa Bíblia minha, tá escrito no título, A Vinda do Rei da Glória. E o Salmo 25 tem uma parte que é a oração de Davi, da angústia dele, né? E aí tem uma parte lá que Deus me confortou na hora que eu li. Enfim, gente, eu chorei de soluçar. De soluçar. Eu fiquei, gente, por que eu tô duvidando? Por que eu tô duvidando? E aí, pra mim, essa foi a última confirmação. Eu sigo pedindo Deus pra me manter informada com confirmações da parte dele, pra me manter minha fé acesa. Eu continuo vendo vídeos e mais vídeos de confirmações, principalmente dos canais em inglês, porque tem muito ainda lá, né, nesses canais em inglês. Eu vejo muitos em inglês mesmo. Não tem, às vezes, o próprio canal que tem lá me dá, o YouTube me dá a tradução, né, mas tem uns vídeos que não dá, não sei porquê. E aí eu continuo vendo em inglês, pra me fortificar cada dia. E, gente, eu sei de uma coisa. Eu tenho muita certeza no meu coração que isso vai acontecer, né? No fundo, lá, às vezes dá aquela duvidazinha. Porque, meu Jesus amado, é muito certo, tá muito alinhado, tá tudo muito alinhado. Se não for esse ano, eu não sei mais como que vai ser. Que tipo de alinhamento que Deus vai fazer aí pra poder dar certo em outro ano. Porque é muito perfeito. Se não for o arrebatamento que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, porque algo muito grande vai acontecer. Algo muito grande. Não tem como Deus estar mostrando. A minha pergunta, pelo menos, da maioria das pessoas, é muito direcionada, é muito específica. Deus, vai ser esse ano, nos dias 23 e 24 de setembro, na festa das trombetas, e Deus tem respondido muito especificamente. Então, assim, eu acredito muito que o arrebatamento não é para todos, que são para as virgens prudentes, né, que estão realmente preparando, porque é um casamento, você só vai para um casamento se você estiver preparado, vestido a caráter, né, enfim, tudo isso que a gente já sabe, a gente tá cansado de ouvir. E eu sonhei, inclusive, isso, né, um casamento dia 24. Ai, nossa, é isso, sabe, gente? Que Deus abençoe a cada um de nós, que estejamos preparados com a nossa vida diante de Cristo, né, que é a nossa rocha. Que Deus tire toda a dúvida do nosso coração, do meu coração principalmente, em nome de Jesus. Para que a gente siga firme naquele dia, né? Em nome de Jesus. Que essa palavra te edifique, né? Esse testemunho te edifique, te fortaleça, assim como eu vejo várias pessoas e também tem me fortalecido. Se você tem alguma dúvida, pergunte a Deus, que Ele vai te responder. Ele vai te responder. É como se a janela do céu tivesse aberta nesse sentido. Eu vi alguém falando que o espírito da profecia, né? Como se o espírito da profecia realmente estivesse andando sobre nós e Deus quer confirmar, Ele tem pressa de confirmar, porque tá muito perto, a gente não tem mais tempo de verdade. Então, pede, Deus tá respondendo as pessoas muito rápido, gente, tá respondendo as pessoas praticamente no mesmo dia que pede. Então, se você tem alguma dúvida ainda com relação a isso, pede, tenha a sua confirmação, a sua própria confirmação, não acredite no que eu estou falando, não acredite no que as outras pessoas estão falando, leve isso a Deus, coloque isso à prova, né, testa os espíritos, que é o que eu sempre estou fazendo, tá? Deus te abençoe, obrigado por ter assistido esse vídeo, né, e que em nome de Jesus estaremos nos vendo lá nas nuvens. Beijo.